Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao podcast da família, ao Família Cast, o podcast da família da Assembleia de Deus de Viamão. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para mais assuntos pertinentes ao Ministério da Família, e é uma alegria ter a sua audiência aqui conosco. E hoje nosso convidado é internacional, ele já vai se apresentar para você, mas hoje também estou na companhia dos nossos líderes, que é o presbítero Márcio e a irmã Samara, e eles também vão estar se apresentando aqui para você. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria ter você com a gente mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que, assim como as outras vezes, vai ser um conteúdo edificante. E mais uma vez está imperdível. Não perca, compartilhe e nos ajude a distribuir esse conteúdo abençoado para os nossos irmãos. A paz do Senhor, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, e principalmente nesse programa especial que nós estamos com esse convidado que veio fazer essa surpresa para nós. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Uma alegria poder retornar aqui ao estúdio da nossa web rádio aqui da Assembleia de Deus de Viamão, e agora juntamente com os irmãos aí do Família Cast. Uma alegria estar com vocês para juntos nós podermos falar um pouquinho sobre a obra missionária para aqueles que não nos conhecem ainda, porventura alguém que não seja da nossa igreja ou um novo membro. Nós somos pastor missionário ali em Portugal, já há 4 anos aqui pela Igreja Assembleia de Deus de Viamão. Pastor, mais uma vez, uma alegria estar contigo aqui. Seja bem-vindo ao Obrigado. Família Cast, e certamente temos muitas lições a aprender com o Senhor hoje, e tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão a sua vida aí em frutificação de tudo aquilo que nós vamos aprender com o Senhor, né? Então, nessa abertura de programa, a gente fica, né, ansioso por ouvir as suas experiências, como também aquilo que a sua família tem vivido em outra nação, as suas experiências. E o que me faz gerar essa pergunta: durante a sua caminhada até aqui, qual o momento que o senhor percebeu que Deus estava chamando a sua família para viver algo que fosse fora daqui da localidade de Viamão? Certo. Essa é uma pergunta que às vezes nós também ficamos nos perguntando, né? Sim. Mas quando nós nos casamos, eu e a pastora Mara, e passamos aí a nos envolver no trabalho na igreja, aqui em Viamão. Toda a nossa vida foi uma vida de trabalho nessa igreja, durante mais de 20 anos, desde dos 15 anos envolvido na obra de Deus. E não tínhamos ideia daquilo que o Senhor iria fazer. Nós não sabíamos aonde ia dar isso, né? E até hoje chegamos a um ponto que não sabemos também aonde o Senhor vai levar. Eu acredito que quando estávamos atendendo o setor da Santa Isabel, nos últimos anos, aqui nos últimos 3 anos que passamos em Viamão, muito forte tínhamos para nós, eu e minha esposa às vezes conversávamos, de que o nosso tempo estava encerrando na cidade de Viamão. E nós não sabíamos o que iria acontecer, para onde iríamos, se seria o interior do estado, um outro estado do Brasil, e nunca passou pela nossa cabeça que nós iríamos sair do país. Mas sabíamos, pelo um sentimento de Deus, de que estava chegando o momento de sairmos da cidade, pelo movimento do Espírito de Deus, né, na vida do nosso pastor. E o interessante é que nós não éramos obreiros integrados na igreja. Então nós tínhamos uma empresa, tínhamos uma vida, minha esposa tinha seu trabalho. Então, como acontecer isso, né? Como você sair do seu ambiente e ir para um outro lugar? E nesse meio tempo, nós recebemos pelo menos três convites para sair da cidade de Viamão, para congregar em outros campos, juntamente com outros pastores. E eu sempre tive uma convicção muito grande: se eu tiver que sair daqui, vai ser através da vida do meu pastor. Sim. Então, essa convicção sempre foi muito forte, né, de que sairíamos, mas não sairíamos por vontade própria ou por convite de alguém. Então,
acredito que os últimos 3 anos que passamos aqui, os anos ali antes e posterior à pandemia, foi o momento onde Deus falou mais forte conosco, ao nosso coração, a respeito de que sairíamos para fazer a obra de Deus sem saber para onde seria, Sim. né? E discernir dentro do seu ambiente familiar, como foi, pastor, discernir esse momento, caiu a ficha, é agora, é nós. Sabe que quando o pastor Davi, ele me ligou numa quinta-feira, eu lembro até, isso a gente não vai esquecer, né? Porque isso foi um choque para nós. Ele me ligou numa quinta-feira e que queria fazer uma reunião comigo, queria conversar comigo. E eu nunca tive um contato de muita proximidade com o pastor, até porque o campo é muito grande, não tem como, né, o pastor Exatamente. atender 4.000 pessoas, ter uma proximidade muito próxima, estar muito perto do pastor. Às vezes as pessoas não conseguem compreender essa dimensão de Sim. que são 4.000 pessoas no campo, né? Então, mas o pastor me ligou, eu prestava alguns serviços para a igreja, atendia alguns serviços com a minha empresa, e o pastor me liga que queria conversar comigo, e eu disse, tá bem, pastor, então eu vou passar no escritório. E ele disse, não, mas eu vou na tua casa. E aí aquilo... aí ali... Com porta fechada, não. Aí bateu um gelo, aí eu disse, puxa vida. Não estou Aí em eu, casa. aí eu comecei a me examinar, né? Eu digo, será que eu fiz alguma coisa? Não, gente, não estou em casa. É Será- automático, né? Será que eu fiz alguma coisa que eu não estou sabendo? E aí eu comecei a fazer um exame, né? E a primeira ligação vai esposa. Me convém ir na tua casa. Me convém na tua casa. E aí, quinta-feira que vem eu vou na tua casa. Eu cheguei em casa e aí falei pra Mara, olha, pastor Davi me ligou e disse que quinta-feira vai vir jantar aqui em casa, ele e a pastora Miriam, que querem conversar com a gente. Aí a Mara quase morreu, né? Quase teve Deus. Mas como assim, Fernando, né? Eu digo, pois o pastor disse que vai vir aí, né? Ele é o pastor, né? Amém. Amém, vamos receber o pastor e vai ser uma alegria para nós. E aí eu fiquei preocupado. Você vê como é que é a cabeça de mulher, que a mulher é um ser totalmente estranho ao homem, né? A minha esposa ficou preocupada com o que ela ia servir para o pastor jantar. E eu estava menos preocupado era com o que nós íamos jantar. Churrasco tá bom, né? A minha preocupação era mínima, era Normal, o que, né? que nós íamos jantar, né? Ela falou, a janta, preparar uma sobremesa para o pastor, para a pastora, e preocupada com isso, e eu disse, rapaz, quero saber o que é o assunto, né? E aí, nesse meio tempo, nós estamos indo para a igreja num desses dias, entre esse intervalo de semana, e conversando com a família, e o meu filho, sentado no carro, diz, pai, o pastor vai te enviar para a missão. E aí eu falei para ele, filho, olha, eu acho que se o pastor for nos enviar para a missão, a hora é agora, porque eu já estou beirando os 40 anos, né? Mas eu acredito que não seja isso. Ele disse, não, pai, eu acho que é a obra missionária. E se o pastor for enviar o senhor para a obra missionária para o senhor vai, eu digo, vou. Então, a nossa família já vivia esse ambiente, né? Sim. Da obra de Deus. Mas não sabíamos de que forma que Deus ia dirigir as coisas. Eu repito, nós não éramos obreiros de tempo integral. Nós Sim. tínhamos uma vida de trabalho, uma vida normal, como todos os irmãos têm, do seu dia a dia, e atender a igreja, como todos fazem. E fazíamos isso, e sempre trabalhamos dessa forma com muito gosto, com muito empenho, por amor à obra de Deus, né? Então, não tínhamos a ideia de como que ia acontecer, né? E aí, quando o pastor vai à nossa casa e leva para nós essa situação das missões em Portugal, e ele diz para mim, não, conversa com a tua esposa, com os teus filhos, ora a Deus, e depois tu me dá a resposta, na mesa, assim. Certamente o pastor vai estar aí ouvindo o podcast, né? E vai lembrar. E eu disse ao pastor Davi, a resposta é sim, pastor. Pode comprar as passagens que nós iremos. E aí o pastor disse, mas você não vai conversar com a família? Não vai conversar com a tua esposa, com os teus filhos? Eu disse, pastor, nós estamos há 20 anos aguardando o momento em que Deus iria cumprir as promessas que tinha feito na nossa vida. Então, nós entendemos que ali aquele dia foi o dia que nós aguardamos por 20 anos, né? Sem nunca
falar para ninguém, sem nunca pedir para ninguém. Sempre fomos, nunca nos oferecemos, mas sempre nos voluntariamos. Sim. Sempre fomos voluntários em todos os trabalhos da igreja. Eu sentei tijolo aqui nesse molhar, virei concreto aqui, ajudei a fazer laje, sempre voluntário na igreja, mas nunca nos oferecemos, né? Mas sempre fomos voluntários. E o pastor, os obreiros que nos pastorearam sempre souberam que podiam contar conosco, né? Mas nunca falamos a respeito disso para ninguém. Sempre guardamos isso no coração, né? Mas com essa esperança de que um dia iria acontecer. É claro que nesses 20 anos, né, de espera, as dúvidas vêm à mente. Será que vai acontecer um dia? Será que um dia vai se cumprir? Será que aquele profeta lá não estava enganado? É verdade. Será que era de Deus aquele homem, aquela mulher? Tu sabe que é interessante, dentro desse assunto, assim, já que nosso podcast é da família, né? Isso é importante frisar que a família está envolvida, né? Sempre. Não no momento do Isso. chamado, mas desde antes, né? Sempre. O Tava sendo coração, preparado. a esposa, os filhos já todos voltados. E fica a dica, né, para quem sente esse chamado, enfim. Você sabe, Marcos, que isso é importante, mas eu estava atendendo a igreja da Nazaré, ali na 25, né? E eu acho que todos os obreiros aí que estão nos ouvindo, né, os irmãos que são obreiros, que trabalham envolvidos na igreja, que tem essa dupla atividade, né, trabalham fora, atendem a igreja e fazem essa obra acontecer, juntamente com o pastor Davi. Eu lembro que eu estava indo para um culto na Nazaré e eu comecei a me sentir um pouco culpado, carregando um pouco de sentimento de culpa, né, nesse dia. Porque eu sentia que estava dando pouco tempo para minha família, por causa de ter uma vida muito agitada no trabalho, e eu sentia que dava pouco tempo para minha família, dedicava muito tempo na igreja. E nesse dia do carro indo para a igreja, nós estamos descendo a avenida para chegar à igreja, e eu comentei no carro e disse: olha, Mara, eu acho que esse final do ano eu vou conversar com o pastor Davi e vou pedir uma dispensa dos trabalhos, porque eu preciso dar mais tempo para vocês. Estou dedicando muito tempo, então preciso dar mais tempo para a família, para estar mais tempo junto com vocês. E o Davi era um adolescente, e ele está sentado no banco de trás do carro, e ele disse: pai, eu acho que você não deve fazer isso. Ele disse: por quê, filho? Pai, porque o senhor vem para a igreja e a gente vem junto. O senhor está no culto, a gente está junto. É isso aí. Então, o senhor não deixa de estar com a gente. O senhor trabalha, mas a gente está na igreja junto. Então, assim, ele disse: pai, eu acho que isso é uma desculpa. Porque a gente está sempre junto fazendo a obra de Deus. Exatamente. E aí eu fiquei pensando: puxa vida, ele está certo, porque eu não estou deixando a minha família para estar atendendo a igreja, né? Então essa palavra dele foi um ânimo para mim, porque aquele peso de culpa que eu estava carregando, ele saiu, porque na verdade, assim, para mim, eu estava deixando a minha família de lado, mas pelo contrário, ela estava sendo carregada junto, né, para aquele ambiente. Então, foi algo assim muito especial, e foi uma experiência, né, sobre a questão de família, né. Então, a família entender junto o propósito, né? Entender junto o propósito, né, de que há algo muito especial em tu poder servir a Deus com a família, né. Então, nós num programa de família, eu penso, né, que nós, obreiros, cristãos, que temos a oportunidade de servir a Deus com a nossa família, é um privilégio. Na Não é um peso. verdade, vocês já estavam preparados, só não estavam no momento certo para esse chamado. Porque eu me lembro, na Panorama, eu vi, o Davi já era que nem tu disse, adolescente, e ele já pregava. E teve uma outra vez, eu não me lembro a congregação, que pregou você e o Davi. Eu não me lembro que congregação, mas ele era novo ainda. E Acho que foi na Panorama. acho que foi. Acho que foi na Panorama, Então, tipo assim, Deus já estava preparando, por isso que tu teve tanta certeza de nem precisar conversar. Porque vocês só não estavam no momento de Deus ainda, mais preparado para o chamado que vocês tinham certeza. Assim,
nós aguardávamos aquilo de uma forma, eu não sei te dizer de que forma que o Davi, que a Mara, que a Malu aguardavam isso, porque não tem como saber o sentimento das pessoas, né? A gente sabe o nosso, né? Então, por muitas vezes me pegava no trabalho, às vezes, né, em cima de um prédio com a furadeira na mão, fazendo trabalho, e a lágrima descia. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Será que... né? Né? O tempo está passando e aí tu começa a te examinar. Será que eu tô errado em alguma coisa? Será que foi aquele pecado lá que eu cometi há tantos anos, né? Que tá bloqueando? E aí tu começa a te examinar porque tu quer cumprir o propósito. E aí Deus fala. Deus fala, e diz, mas aí será que é Deus que está falando? E aí tu vê todo mundo, porque o teu lado humano ele entra em confusão. É um Eu dilema. acho que até as pessoas que vão receber a notícia de quem vai para a missão estão mais despreparadas do que propriamente dito quem está indo, porque o Espírito de Deus testifica dentro de ti, né? Que todos aqueles anos, aquelas lutas, aqueles problemas, e até estava comentando com o Márcio essa semana que nós vimos um vídeo de um pastor falando, né? Que para pessoas sérias, o chamado é mais difícil. Para pessoas que têm honra, têm fidelidade. Então, é esse momento aí que Deus honra, né? Porque a gente está no meio de forma geral, assim, de muitas pessoas que pedem, sabe, fazem de tudo que é errado para conseguir aquela oportunidade. Então, para pessoas sérias, às vezes demora 20 anos, porque Deus está trabalhando, Deus está moldando. Então, até o senhor tinha antecipado essa pergunta, como que impactou isso no relacionamento familiar, no início da jornada da missão? Assim, o impacto da ida à missão, os primeiros dias antes de irmos a notícia foi festa, né? Porque você vai viver uma experiência nova e principalmente tu vai sair do país. Para muitos muitos enxergam isso como um status. Tu vai sair fora do país, né? E aí, poxa vida, eu recebi ligações de pessoas dizendo, pô, tá indo pra Europa, agora tu é europeu, né? Então, aquele negócio, né? E para muitos enxerga uma outra realidade totalmente diferente do que é a missão. E nós também enxergávamos, pô, vamos sair fora do país agora, vamos fazer a obra de Deus em outro lugar, e viver uma outra experiência. No começo, até chegar o momento de você embarcar no avião, eu nunca tinha feito uma viagem tão longa assim, a minha esposa nunca tinha entrado num avião, os meus filhos nunca tinham entrado num avião. Eles entraram num avião para Portugal. Então, quando você despede da família no aeroporto, você deixa a tua mãe para trás, teus irmãos, teus amigos, e aí você diz, agora o negócio é de verdade. E aí tu olha para os teus filhos com lágrimas nos olhos, deixando a família para trás, sabendo que tu vai voltar 2, 3 anos depois para rever eles. Sim. Então isso aí tu começa a cair a ficha. Aí você chega no país, os primeiros dias, o Márcio esteve lá em Portugal e você também já fez viagem fora, sabe como é que é. Você chega, por exemplo, no país, parece que os carros são diferentes, parece que os prédios são diferentes, parece que as pessoas são diferentes, as placas são diferentes, tudo é diferente. É o cheiro da cidade. Tudo. 10 dias depois, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Acabou a novidade. Acabou a novidade. E aí você entra para o mundo real. E assim, uma coisa, acho que não sei se eu cheguei a comentar já em vez que eu tive aqui, os primeiros 15 dias que ficamos sós na missão, quando o pastor que nos antecedeu, o pastor Valdeci, veio embora, nós ficamos 10 dias junto com eles, e nesse tempo foi um tempo de conversas, de aprendizado, de passagem do trabalho, mas depois eles vieram embora, e nós ficamos lá. E foram 15 dias que eu quase entrei num período de depressão. Meus primeiros 15 dias. Porque eu saí de uma igreja que eu ia para o culto terça-feira, a igreja estava cheia. Bastante gente na igreja, domingo, casa cheia. Então, quando eu chego lá na terça-feira, não tem gente na igreja. O calor humano latino também, Não né? tem. Não tem gente na igreja. No domingo, você chega no culto de domingo, tem 15 pessoas. E aí, você fica numa realidade, puxa vida, e agora? E não é uma questão de porque tu vai pregar para aquelas pessoas. A questão é o calor, né? É o calor? É o Porque, calor. tipo assim, Porque pregar, a gente prega até para duas e tipo vezes, assim, exatamente, o que eu faço agora? Aí você marcava um culto na semana, ia pro culto eu, Amaro, Davi, a Malu e mais 2 pessoas. E pregava para eles.
Então, aí você começa a cair numa realidade que o glamour que muitas pessoas têm na mente de sair fora do país e ir para não existe, que a realidade é outra. A realidade é uma retomada de trabalho. Pegamos uma igreja num cenário pós-pandemia. Então, cenário pós-pandemia, a igreja, muitas pessoas tinham vindo embora, o trabalho está passando por dificuldades, e aí você vai assumir um trabalho que já está andando. Então, é uma realidade difícil. Dura. 15 dias eu fiquei em casa, ligava a TV, nem pensei de casa. 15 dias. E aí eu disse, meu Deus do céu, não posso ficar viver nesse cenário, assim, nós não podemos viver nesse cenário, assim, a gente veio para cá para fazer a obra de Deus, mas tu te depara com uma realidade que não é a tua realidade. E aí nós começamos, juntamente com a igreja, uma campanha de oração, era inverno, das 5 da manhã às 6 da manhã, na igreja. E ali começou a crescer a fé no coração, porque nós passamos a ter 15, 17 pessoas vindo orar de madrugada. Então ali a gente percebeu Deus movendo alguma coisa através da oração pela manhã. E então mas foi um impacto, né? Assim, um impacto para nós, para os nossos filhos. Foi graças a Deus que assim a nossa família é uma Se família enganjou ali na se obra. enganjou, uma família muito unida, pegaram junto, sofremos juntos, à distância, a ausência das pessoas, toda a adaptação foi sentida junto, né? Então, A gente vê que, de novo, né, a gente fala para a família, assim, o importante é ter esse relacionamento antes de qualquer desafio, né, Fernando? Que é ali que tu encontra, né, o refúgio, o amor, né, a compreensão e a vitória dentro da família. E se não tem isso, né? Se não viveu isso antes, né, nesses 20 anos, como tu falou, né? Como que vai superar isso? Não tem como, né? Aí é difícil. Que não é apenas um ministério, pastor, eu acredito, né? Mas a dinâmica da família do Senhor, que não estava vivendo apenas um ministério, mas uma missão, né? Como que foi entendido isso? Eu digo isso porque as pessoas estão achando que só vir para a igreja é um culto normal, mas eu tenho que entender que dentro daquelas 4 paredes ali é a nossa vida, nossa vida. né? Não é só um culto de terça, não é só um culto de quinta, não é só cuidar de jovens, não é só cuidar de culto de departamento feminino, mas é uma missão. Como que foi isso? Como que foi entendido isso? Não é só um ministério, não, é uma missão, a gente aqui. Assim, nós tivemos, por exemplo, com a minha filha, quando foi para lá, Malu vai fazer agora 15 anos, ela tinha 10 anos. Então, quando ela chega, nós chegamos em Portugal, a minha filha vai para a escola, e o tratamento na escola, os portugueses são muito diferentes dos brasileiros para tratar. Então, são muito mais diretos, são muito mais literalistas no que falam, às vezes parece que está sendo grosso aquilo que eles falam. Então, ela sofreu muito com isso, né? E teve um dia que essa foi, assim, de nos quebrar o coração, assim, no meio, né? Nós estamos dentro do carro, indo para a igreja, e ela diz assim, pai, por que você não liga para o pastor Davi? Isso eu não disse que já deu o tempo aqui agora. Que ele manda outro obreiro e a gente volta para nossa casa. Agora já deu, já chega agora, já acabou. Porque eu tô com saudade dos meus amigos, dos meus parentes, eu quero voltar. E aí você tem que explicar para teus filhos. O Davi já tinha uma idade maior, né? Para ela que nós estamos lá cumprindo um propósito. Um propósito. Que nós não estamos lá vivendo a nossa vontade, que não é a vontade do nosso pastor, que não é a vontade da nossa igreja, que fazem parte desta vontade a nossa igreja, o nosso pastor, mas há uma vontade soberana sobre isso. É Deus que nos enviou para lá. Então você conseguir transmitir isso para uma pessoa de 10 anos de idade, que está entrando na fase da pré-adolescência, de que agora vem para a igreja e não tem mais os amigos na igreja, de que agora não tem mais a família perto, né? De que o tratamento com pessoas é outro. Então, de que esse agora é o nosso trabalho. Que agora essa é a nossa missão, que agora é a nossa vida
É isso. É. Então, assim, hoje eu comentava ainda com a minha mãe e com a minha sogra lá em casa, foram noites de lágrimas, que nós choramos dentro do quarto sozinhos, que minha esposa entrava e chorávamos, olhávamos pro outro e chorávamos. Porque botava a filha para dormir dormindo, para dormir chorando, porque queria vir embora. E aí você está ali entre atender a necessidade do teu filho e atender o chamado de Deus, você vai optar pelo chamado de Deus, porque eles fazem parte desse chamado. Família faz parte. Deus não chama o obreiro, não chama a família. Sim. Deus chama a família para um propósito. Então, é, fazê-los entender isso é difícil. É difícil e ele requer uma resistência, é uma humilhação. Você tem que se humilhar diante do Senhor e E renunciar, né? te render. Te render a Ele. Então, claro que quando a gente está num bate-papo de conversa assim, a gente conversa esses assuntos e normalmente na igreja, no púlpito, a gente conta as bênçãos e as vitórias do campo missionário, né? Mas existem as agruras, existem os sofrimentos, existem as angústias, né? Então, Isso que a Malu era uma criança bem comunicativa, fácil de fazer amizade com ela, né? E ela tá se queixando de não ter, deve doer, porque tu Muito. conhece a tua filha. muito, muito, muito. Assim, só para te ter uma ideia, assim, de ter dias que ela ligava para minha mãe e dizia para minha mãe, pede pro meu pai para ele me levar e ficar morando contigo. Porque eu não quero mais ficar aqui. De ter dias de ela ligar da escola, em pranto, na sala da direção. E eu tenho que ir na escola buscar ela. Porque passando por dificuldades lá na escola. Com professores, com colegas. Então, assim, a gente passa por fases de dificuldades e sempre vamos tá passando por um momento ou outro. Agora estamos passando por uma dificuldade de saúde da pastora Mara, né? Mas, assim, eu acho que essa fase para nós foi uma fase muito difícil. Muito difícil. Muito E difícil. quem está aqui não está imaginando, né? Não sabe. Não sabe. A família. Só vê o país. Não, só vê. A família tá mais perto, acompanha. Mas quem tá os irmãos não tem como saber também Sim. disso, né? Então, isso acho que é uma experiência que tu tem que viver, né? Tu tem que viver, e aí a tua família tem que viver. E aí eu sempre falo pra Malu, né? Eu digo pra ela, filha, Deus tem um propósito lindo na tua vida. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. E isso que tu está vivendo é uma experiência. Deus está te preparando para algo muito maravilhoso, muito precioso, né? E ela tem um coração, um coração lindo, né? Um coração de ajudar, um coração de que se compadece com as necessidades das pessoas. Até esses dias agora nós fomos almoçar no restaurante e ela viu um senhor de idade trabalhando no restaurante e ela começou a chorar. Eu disse, por que está chorando, filho? Eu não posso ver esse senhor com essa idade trabalhando. E para ela aquilo era um sofrimento de ver aquele filme. Então é um coração voltado, né, para Amoroso, né? amoroso, né? Então tipo, Deus está te preparando para algo tremendo, para algo especial, assim como a vida do Davi também, né? Deus está preparando. Então já são obreiros trabalhando lá, né? Tanto ele quanto ela já são obreiros que nos ajudam. A Malu hoje cuida da parte de mídia da igreja, ajudando a parte do projetor da igreja, faz fotografias, então tá ali, né? Vivendo, né? Vivendo, e eu digo para ela assim, Malu, sem tu perceber o que está acontecendo, Deus está te moldando. Deus está te preparando. O que Deus vai fazer? Não tenho a mínima ideia. 1 Coríntios 9:22 diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Assim, aproveitando já que nós estamos falando, né, de alguns desafios, qual foi, assim, quando vocês chegaram, o maior impacto cultural que vocês tiveram, assim, com a família de vocês lá? Porque é bem diferente. Alguns, tá? Primeiro, você fala português, certo? Muitas palavras no português são diferentes da nossa. Então você chega no lugar, por exemplo, você vai comprar uma carne. E aí a pessoa fala algumas coisas para ti, você fala português, e ele acha que você está entendendo tudo que ele está falando. E aí você não entendeu nada que ele quis dizer, né? Porque você entende a pronúncia, mas não entende o sentido, o significado, né? Então,
Isso foi uma barreira, assim, em algumas coisas, quando fomos fazer documentos, nos legalizar no país, né? Fazer a documentação, residência. Isso para nós foi um impacto. A forma com que o português fala é totalmente diferente da forma do brasileiro, né? O português, se ele não gosta de ti, ele vai dizer, não gosto de ti. Ele não corta a volta para ti. Direto. Ele é direto. São bem sinceros, então. São sinceros. A gente tenta, assim, ser educado, eles não. Exatamente. E é o jeito deles, né? Eles não têm esse jeito do brasileiro de, né, De cortar a volta. de cortar a volta, de dar um não, ou eles não, para eles é muito normal isso, né? Então, para as mulheres é pior ainda. Sentimentalmente, a mulher sofre mais com isso, né? Porque as pessoas parece que são muito brutos, né? Muito secos no falar. Então, para isso, para a mulher isso é terrível, né? Então, até aprender essa forma, aí você tem que se adaptar. Começar a falar que nem eles. Responder igual a eles, sem ser mal educado, mas te adaptar, né? Então, só para ter uma ideia, assim, que depois que você adapta com pessoas dessa forma, fica até mais fácil de você trabalhar daí. Teve um caso de um obreiro da nossa igreja, ele é português, e teve um dia que eu preguei no culto, e ele tinha feito a leitura de uma palavra de oferta antes, e depois eu falei alguma coisa sobre teologia da prosperidade, né? Rebatendo teologia da prosperidade, e terminou o culto, ele me pegou na descida do púlpito e disse, pastor, isso que o pastor disse era para mim? Eu disse como assim, não, isso que o pastor falou a respeito sobre essa questão financeira, teologia da prosperidade, foi porque ele deu a palavra da oferta, o pastor quis falar alguma coisa para mim. Eu digo, não tive intenção nenhuma, até porque se eu tivesse falado alguma coisa para você, eu chamaria o senhor em particular para conversar, o senhor é meu obreiro, então, né, teria... Mas eu achei bacana aquilo, porque ele poderia ter saído dali e ter falado para várias pessoas que o pastor falou alguma coisa contra ele, mas ele veio direto em mim. Então já resolveu, então, para ser direto, então, mas isso para nós impacta no começo. É impactante isso no começo, você ter essa questão de as pessoas serem muito diretas assim, né? Então você vai aprendendo depois, né? São mais, depois fica mais fácil de lidar. E tu sabe dizer assim, lembra como que cada membro lidou assim com esse processo de adaptação no novo país e a realidade, porque cada um lida de uma forma diferente, né? Tu já falou da Manu, né? Como é que foi para ti, para Mara, pro Davi? Assim, Porque são idades também diferentes, são né? diferentes. Movimentos diferentes, né? O que acontece assim, Márcio? Por exemplo, para os nossos filhos sempre se torna mais difícil. Por quê? Porque eles vão enfrentar uma rotina de escola e faculdade que nós não temos, né? No dia a dia. Por exemplo, o Davi, quando chegou, teve dificuldade de quase 1 ano para conseguir se legalizar no país. Por mais que ele tenha ido para se legalizar através do agregado familiar meu, ele não conseguia o documento porque ele já era maior de idade. Então houve um processo muito difícil e o Davi ficou quase 1 ano lá como ilegal, né? Ainda que tenha entrado junto comigo com o nosso visto, ele passou a estar por um período ilegal no país, né? Então aquilo causou uma aflição tão grande nele porque ele não conseguia entrar na faculdade. E aí, o que a faculdade exigia? A faculdade exigia que para ele poder se matricular, ele tinha que ter o cartão de residência. Quando nós vimos pedir o cartão de residência, lá no departamento onde emite o cartão, dizia que para ele ter o cartão de residência, ele tinha que estar matriculado na faculdade. Então, uma coisa dependia da outra e a outra dependia da uma. Então, isso foi um problema que se arrastou por 1 ano. Então, aquela aflição que ele vivia e aquele medo de, vou ter que voltar para o Brasil porque eu não vou conseguir me legalizar aqui, vou ter que voltar, porque ele não vai conseguir estudar, não vai conseguir trabalhar porque não tem documento, né? Então, foi um processo assim que a gente sofreu junto com ele lá. Sofremos junto com ele nessa questão de muitos nãos, né? Muitos nãos. E assim, as coisas lá são muito dinâmicas. Você vai num lugar para fazer um documento, tem uma regra hoje. Você volta no outro dia, a regra é outra. Então, dependendo da cara do freguês, muda a regra. Então, assim, é uma coisa que às vezes complica um pouco, né? Então, isso foi
foi difícil. Quando ele entrou na universidade, aí tem a questão da língua, né? O português fala muito mais rápido que o brasileiro, né? Então, para você aprender. Algumas aulas, porque culturalmente os portugueses todos falam inglês. Então você vai pegar por exemplo, você entra numa universidade, todos os portugueses da universidade, eles falam inglês, francês, espanhol, falam mais de 3 idiomas, normalmente falam, né? Então, Davi entrou na faculdade e o professor dava aula em inglês. Meu Deus. E aí teve uma aula que o professor disse, falando sobre alguns alunos que não falavam inglês, o professor disse numa aula, disse, vocês que estão aqui, se tem alguém aqui que não fala inglês, nem devia estar estudando aqui. Imagina como que ele ficou. E ele chegou em casa e disse, papai, o professor falou hoje lá que se eu não falo inglês, eu nem devia estar estudando lá na faculdade. E eu falei, cara, tá aí um impulso para te aprender inglês. Uma incomodação. O caminho não é desistir, o caminho é tu aprender inglês e mostrar para eles que tu vai aprender inglês. Sim. Né? Então, e aí ele tá se esforçando e aprendeu muita coisa. Hoje ele se comunica em inglês, né? Não é fluente, mas comunica. A Maria Luísa também já fala muitas palavras em inglês, está aprendendo francês também. Então, mas assim, isso é complicado. Você imagina, você chega numa aula que o cara fala inglês para dar aula. Impacto. Você tem que gravar a aula para chegar em casa e depois ouvir a aula, porque senão, né, e tentar traduzir. E isso agrega para vocês lá na igreja, porque daí se tem alguém que vocês precisam falar em inglês, ele já Sim, ajuda. sim, sim. Hoje, por exemplo, nós temos filhos de irmãos lá, muitos filhos de irmãos que já falam inglês, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se nós tivemos uma pessoa que... Nós temos uma família de irmãos agora, mudaram para outra cidade, que eles são de Bangladesh, estavam congregando conosco, o irmão Ashish e a irmã Florence, eles só falam inglês. Então, o culto que eles estão, nós temos o filho de um irmão que traduz o culto para eles, ele senta ao lado e traduz para eles. Então, isso é um enriquecimento cultural, né? Com certeza. A gente sabe que a realidade espiritual daqui para Portugal é totalmente diferente, né? A gente sabe disso. E agora muito mais, né? Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade aqui que não tem como tu vai para o púlpito aqui para pregar, né? E algum testemunho, enfim. Mas esse podcast está proporcionando a vários irmãos do nosso campo eles entenderem um pouco da realidade, né? Que são realidades diferentes. Nós tivemos há poucos dias aqui o segundo missionário, né? Tivemos Sim. o pastor Samuel, ele falou um pouco do Paraguai, enfim. Então são realidades diferentes, né? Se for da África vai ser totalmente diferente. Então, assim, qual é a maior diferença que tu viu lá no sentido espiritual entre os dois países ou continentes, né? Certo. Bom, assim, é muito grande, tá? Você fala hoje de Brasil, você fala aí de 30% da população brasileira cristã, evangélica. Sim. Acho que caminha-se hoje para números aí de 35% de cristãos evangélicos no Brasil. Então, onde você tiver uma igreja, dificilmente você vai ter, com exceção de algumas cidades, né, mais retiradas no interior, como os rincões aí do Rio Grande do Sul, você não tem crentes, né, evangélicos. Mas o Brasil hoje ele é uma nação onde você tem muitos cristãos hoje no Brasil. Né? Nós estamos numa igreja, numa cidade que somos 4.000 membros e temos possibilidade de crescer aqui, né, sermos cada vez uma igreja maior e graças a Deus tem dado crescimento a essa igreja. Então, quando você sai dessa realidade e você vai para Portugal, você tem uma realidade de 2% de evangélicos em Portugal. Sendo que esses 2%, a grande maioria são imigrantes. De população que migraram para lá e são evangélicos, muitos brasileiros e também irmãos africanos, né, de língua portuguesa. Então, você já não tem na sua igreja um número significativo de pessoas. Né? Vou te dar uma ideia, Márcia. Assim, eu comecei a minha vida na igreja aqui em Viamão, pregar com 15 anos. Então, durante todos os finais de semana, dificilmente uma semana que eu não estava pregando numa igreja aqui e ali. Você tem uma igreja, você tem um convite para cá, um convite para lá. Você está sempre conversando pessoas envolvidas na igreja. Quando você chega lá, a realidade é outra, não tem isso. Você não tem alguém que vai te ligar no final de semana, vem aqui, tá comigo, você não tem isso. Né? Você vai
viveu uma realidade que é muito difícil você encontrar pessoas com tempo disponível. Um tempo disponível. Vou te explicar por quê. A vida do imigrante, ele migra para um país, ele sempre vai trabalhar mais. Então, o cara vou sair fora do país e vou para outro país e vou ganhar a vida lá e vou fazer dinheiro. Alguns, com certeza, fazem dinheiro, ganham a vida. Porém, a carga horária de trabalho é muito grande. Pra você ter ideia, Portugal hoje tem a maior carga horária de trabalho da Europa. A maior carga horária de trabalho hoje é em Portugal. Então, as pessoas trabalham mais. E essa carga horária, os imigrantes trabalham muito. Né? Então, não existe dia. De domingo a domingo. Né? Então, o cara trabalha em obra, dependendo da obra atrasou, os caras trabalham domingo. Tem sol, os caras estão trabalhando. Os caras começam a trabalhar 8 horas da manhã e no verão, lá 9 horas é dia ainda. Então, como é que você tem um culto na semana? Como é que você marca um culto de oração na terça-feira para a pessoa chegar na igreja às 8 horas? Se é 9h30, os caras estão na obra ainda, rebocando parede. São realidades diferentes. Né? São realidades totalmente diferentes. E aí você vai dizer o quê? Não, você tem que estar na igreja, mas eu preciso pagar meu aluguel, pastor. Porque o custo do aluguel, do arrendamento de casa é muito alto. É a maior despesa que a pessoa tem é pagar o aluguel. Então as pessoas trabalham para pagar o aluguel primeiro, para poder morar e para depois poder se manter, comer, se vestir. Então, isso é muito impactante para nós no começo. Né? Você sai de uma igreja que você tem culto segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Você vai para uma igreja que você tem culto domingo. É um grande culto. É um grande culto, domingo. E aí você começa a criar algumas atividades dentro da semana para você não perder o contato com esses irmãos. Culto online, curso online, oração online. Eu faço campanha de oração online. Eu acordo às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, boto todo mundo no Google Meet, leio uma palavra e vou começar a morar. Você não tem como. Porque se tem uma igreja, por exemplo, nós temos uma igreja que está numa região e eu fiz um mapa dessa região. A maioria dos nossos irmãos hoje, 90% da nossa igreja hoje, vive a 20 quilômetros de distância da igreja. 20 quilômetros de distância da igreja. Então, todo mundo mora longe. Sim. Então, se o cara sai do trabalho 9 horas da noite, ele vai chegar em casa, tomar um banho, que vai chegar na igreja. Aí você vai fazer um culto até as 9h30 da noite, 10 horas da noite na semana, pro cara que levanta às 5 horas da manhã no outro dia. Tem como. Então, são realidades totalmente diferentes. E isso acaba que diminui aquele ritmo de igreja. Diminui. Então, a gente sempre diz assim, quando chega alguém lá no novo, pastor, eu vim aqui congregar com o senhor, cheguei do Brasil agora, sou obreiro lá no Brasil, e faça, aconteça, não sei o quê, vim congregar aqui. Aí eu chego, coloco ele sentado assim e digo para ele sempre assim, vamos conversar daqui 6 meses. Sim. Se tu continuar sendo crente. Esse é um grande uma realidade. Se tu continuar sendo crente. Por quê? O que acontece? A perspectiva da pessoa que vai para fora é ganhar dinheiro. Muitas pessoas que viviam uma condição mais difícil vão para ganhar dinheiro e aí começam a ver a possibilidade de ganhar dinheiro e aí eles encontram outro Deus no meio desse caminho. E aí esse outro Senhor passa a governar a vida deles. O tempo passa a ser para outras coisas. E aí você tem a decisão de estar no culto no domingo ou fazer um trabalho extra no domingo para ganhar 100 euros. E daqui a pouco esse domingo fica para segundo plano. E vão-se 2, 3 domingos e daqui a pouco a pessoa já não vai mais à igreja. Para quem não sabe, né, não acompanha, 100 euros hoje, 600 reais. 600 reais. Daqui a pouco pode ser até 700, depende da cotação. Dependendo. Vamos trazer para nossa realidade aqui. Aqui, se tivesse essa possibilidade, muitos também fariam, né? Exato. E aí você tem uma outra realidade que é a realidade do sonho da pessoa conhecer o mundo. Você está em Portugal, uma passagem para a França em Portugal, dependendo da época do ano, você paga 30 euros. Você vai a Paris. Imagina. Nós pagamos no McDonald's lá 30 euros. Né? Você entende? Então, o que acontece? Surge a possibilidade das pessoas viajarem, conhecer o mundo. E eles dizem, eu vou me dar esse direito. O tempo é para outras coisas, né? Eu trabalhei bastante. Eu já trabalhei bastante, eu trabalho tanto, eu tenho que aproveitar a vida. E nós não estamos dizendo que não possam fazer isso. Acho que
tudo entra dentro de um equilíbrio, é bênção, né? Mas o problema é que quando aquilo que deveria ser bênção passa a te afastar do abençoador. É. E às vezes as pessoas passam a viver de bênção, mas longe do abençoador. Então, isso se torna difícil. Portugal, se você tem uma ideia, o Márcio esteve lá, e levei alguns lugares, é um país litorâneo. Ele é banhado aonde não tem divisa com a Espanha é mar e rio. Então é muito costa marítima, muita praia linda, maravilhosa, e o verão faz 44 graus. E aí o cara trabalhou a semana toda, domingo ele tá de folga. Vai pra praia. É praia. E ele tá a 20 minutos da praia. E o culto. E, Então essas realidades são difíceis. São difíceis para é gritante, né? a É diferença. gritante. Então, assim, às vezes você vai para o culto com uma expectativa. Hoje é um culto de Santa Ceia, vai estar cheia a igreja. E dá um. Tocou a palavra. Aí dá-lhe um domingo daquele de sol de rachar. Tu entende o tempo de preparo, né? Que o senhor teve para enfrentar essa. Não. Então, assim, claro, hoje, graças a Deus, a nossa igreja lá é uma igreja que Deus está nos dando maturidade, né? Ela tem crescido, um conhecimento da palavra de Deus, nós estamos procurando trabalhar essa questão com a igreja, mas assim, são realidades diferentes, né? Aí você tem, por exemplo, muitas pessoas dizem, o europeu, ele é frio, né? A Europa é frio, o europeu é frio, e o brasileiro, ele é aquecido, ele é pentecostal. Mas você encontra uma diferença entre essas culturas, por exemplo. Nós ainda, né? Nós, eu falo movimento pentecostal, nós ainda somos muito do sentir. O português é do ouvir. Ele senta e ele quer ouvir o que você tem para dizer. Então, se você entra num culto e você leva um visitante na igreja, que é gente gritando, pulando, saltando, e um pregador que fala 3 palavras em língua estranha e uma em português, ele não vai voltar mais. Não vai voltar mais, porque para ele é sem sentido aquele ambiente. Então, se ele vai para um culto onde ele senta, ele ouve a palavra. E se a palavra tocou ele volta no outro culto. Então, aí você tem... A questão não é que o português ou o europeu em si é frio, né? A questão é a forma de comunicarmos para eles, né? Claro, hoje a Europa em si, pós-cristianismo, né? Pós-cristã, o crescimento de ateus é gritante, o crescimento de outras religiões muçulmanas são muito grande, né? Então, assim, o cristianismo, ele procura crescer, achar o seu lugar, né? Então, um país que 95% da população é denominada católica. Então, os evangélicos lá são chamados a seita dos brasileiros. Para eles, nós somos uma seita. Então, você coloca, por exemplo, às vezes alguém pode olhar, e isso eu aprendi com um pastor lá, pode olhar, por exemplo, o pastor, eu estou no culto lá, estou pregando sem gravata. E para nós, aqui na nossa cultura, o pregador sem mulher tem que pregar de gravata. E o pastor me disse, pastor, cuidado para não usar muito gravata, viu? O pastor está mais tempo. Eu disse, por que, pastor? Eles vão te confundir com o testemunho de Jeová. Meu Deus. Assim, Então, assim, são diferenças, né? Que você tem, assim, então, nessa... E dentro de todo esse cenário, mas você vê assim, dentro de todo esse cenário, são pessoas que precisam de Jesus, que precisam ouvir a palavra de Deus, né? E Deus nos deu o privilégio. Ano passado nós batizamos 4 ou 5 portugueses. Batizamos no ano passado, né? Hoje nós temos, a nossa igreja tem português, tem brasileiros, temos um casal de irmãos venezuelanos, né? Então, e assim, você pega, por exemplo, assim, você está numa igreja que você recebe pessoas de todos os estados do Brasil, você recebe pessoas da África, você tem portugueses, você tem, no caso, uma família de pessoas que veio de Bangladesh, com uma tradição cristã totalmente diferente da nossa, você tem pessoas da Venezuela,
Aí você bota todo mundo dentro da sua... E essa é a sua congregação agora. Dentro do pacote. E aí, qual é a tradição? É só pra você ter uma ideia. Nós estamos discipulando agora, terminamos o discipulado, e vamos batizar uma menina que ela é de tradição ortodoxa, católica ortodoxa. Ela é da Ucrânia. A Mataísa. Vou batizar agora ela quando ela voltar agora no mês de maio. Terminou o discipulado. E ela foi criada numa tradição ortodoxa. Então agora quando chegou o período da Páscoa, ela ficou 40 dias sem comer carne. E nós discipulamos, estamos ensinando, né? E ela disse, pastor, eu sei que não tem nada a ver com a nossa fé. Mas eu fiz um propósito diante de Deus de não comer carne durante os 40 dias da Páscoa. E não conseguiu, tipo, tirar Ficou. isso. E a religião... Eu não tentei. Deixa ela fazer. Se é para Tipo, Jesus que ela está não fazendo. conseguiu. Sim, mas você percebe que você tem, por exemplo, se não me falha a memória, os cristãos de Bangladesh, eles usam símbolos. A igreja usa símbolo, eles usam cruz, eles usam vários símbolos. Então você recebe uma pessoa, como é que eu vou dizer para o irmão que chegou lá com uma cruz pendurada no braço ou no peito, que lá na igreja dele, evangélica, protestante que ele estava, aquilo é uma normal. Eu vou dizer, não, isso aí não é de Deus. Você vai botar uma confusão na cabeça do cara? Não jogar fora a alma. Não vou jogar a alma fora. Então, é uma outra visão de trabalho. Você passa a ter que enxergar o reino de Deus não como a forma que eu acho que é. Né? Mas ela é muito mais ampla do que isso. Isso é o poder do evangelho. É o poder do evangelho. E você poder reunir todas essas pessoas de várias culturas diferentes e dizer para eles assim, ó, não existe mais barreira entre nós. Nós somos uma família apenas. Aí, uma família. Uma família apenas. Então isso é lindo demais. É desafiador, é lindo demais. Sem contar pessoas que vêm de tradições evangélicas protestantes diferentes da nossa. Né? Somos pentecostais, mas até pouco tempo eu tinha um rapaz da nossa igreja lá que era batista. Veio da igreja batista, ele disse, pastor, eu vim da igreja batista tradicional. E ele dizia, o que tá fazendo aqui? Eu gostei de ouvir aqui porque vocês pregam a palavra. Uma direção, né? Então, e aí, se eu vou seguir o modelo de muitas igrejas que estão espalhadas pela Europa, essas pessoas não ficam. Porque chego lá e um movimento, e gente pulando, gente gritando, e tá achando que aquilo está aquecendo a Europa. Nós estamos avivando a Europa. Eu acredito assim, ó, existe uma palavra, a falsa palavra para o falso crente. Só que a palavra da verdade é para o verdadeiro crente. Exato. Então, assim, é um contexto de bastante desafio. Mas, assim, em tudo isso tu vê a mão de Deus. Vê a mão de Deus levando a igreja para um caminho, a igreja crescendo, né? Os irmãos crescendo espiritualmente, amadurecendo, crescendo na palavra, obreiros desenvolvendo, né? Falta tempo da gente falar de tudo que está acontecendo hoje lá, né? Treinamento de obreiros, sentando com eles, ensinando-os a pregar, a desenvolver um sermão, uma mensagem. Então, para que essa igreja seja uma igreja que permaneça para sempre, não que ela se termine amanhã ou depois, mas que ela permaneça para sempre. Pastor, a gente está sobre promessas. Lá no começo da nossa conversa, eu falou sobre promessas. Né? Quem está nos ouvindo, às vezes está com o coração fervendo por ter uma promessa. E isso que está mantendo ele de pé. É o calor da promessa, né? E a Bíblia diz aqui, porque todas quantas promessas de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Em algum momento, o senhor sentiu que Deus estava ensinando algo específico para a sua família através dessa promessa? Como que é viver a realidade da promessa? Que nem o senhor falou, se pegou chorando em algum momento da sua vida, e aí? Quando que Deus vai cumprir a promessa? Como que é ter esse gosto hoje de viver a promessa, e também para quem está nos observando, que tem uma promessa de Deus, só que o tempo não chegou ainda para ele? Eu vou te dar essa resposta com um texto bíblico. Quando Deus chama Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão. Abrão ainda. E manda ele sair, diz o texto, né? Para uma terra que Deus vai mostrar. Vai fazer uma grande multidão a partir dele. E Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Primeiro, a promessa de Deus para Abraão, e Abraão sai de Ur dos Caldeus agarrado na promessa, ela teve um preço. Sair da terra e deixar a família para trás. Então, ali, a promessa em Abraão, ela começa com uma renúncia. A pergunta é, Deus não poderia ter cumprido lá em Ur dos Caldeus? Por que Deus tira de Ur dos Caldeus? Então, a promessa começa com uma renúncia. Deus sempre vai exigir uma renúncia. Deus não dá para Abraão o destino. Deus diz, vai indo, que eu vou cumprir. No meio desse caminho de Abraão, Deus por 2 vezes aparece e confirma a promessa. Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17, não me falha a memória, quando Deus faz a aliança da circuncisão e quando Deus manda ele sair para fora da tenda e olhar para as estrelas e ver se ele pode contar, né? E Deus vai confirmar a promessa por 2 vezes. Né? Quando Isaac nasce, capítulo 22 de Gênesis, Isaac nasce, Deus diz assim, pega teu único filho, o teu filho Isaac, e leva no Moriá e sacrifica ele no altar. Se tu olhar para a vida de Abraão entre os 75 anos que Deus prometeu e os 100 anos quando Isaac nasce, são 25 anos entre promessa e cumprimento. São 25 anos. Porém, quando Abraão está olhando para o filho dizendo, agora está aí a promessa de Deus. Aí está aí a promessa. Esse filho é o filho da promessa. Isso aí agora Deus vai cumprir tudo nele. Todo o propósito de Deus está em cima desse menino. E aí Deus dá uma lição para Abraão. Leva o teu filho, o filho que tu ama. E aí diz o texto bíblico, que ele vai e os servos vão junto, os servos ficam ao pé do monte e ele sobe sozinho para o monte. E aí lá no monte o menino pergunta no caminho, pai, fogo, cutelo, cadê o cordeiro? O cordeiro para si Deus vai prover. O animal, a oferta para o sacrifício Deus vai prover. E lá no altar, quando ele levanta o cutelo para executar o menino, que Deus interrompe, né? O anjo fala e interrompe, que ele encontra lá um cordeiro e sacrifica aquele cordeiro. E o que eu quero dizer com isso? Que tudo mudou para Abraão quando ele voltou do monte. Porque quando ele subiu com uma expectativa de que, diz o escritor nos Hebreus, que ele queria que Deus pudesse levantar o filho das cinzas. Mas quando ele chega lá no monte, Deus proveu um animal. E esse animal foi o mediador. Quando Abraão desce, quem está lá embaixo não está entendendo nada. Porque ele está voltando com o menino. Só que entre o Abraão e o menino, existe um cordeiro que morreu. No lugar do menino. Existe um mediador que morreu. E o que Deus está mostrando para Abraão? Não fica preso na promessa, mas no mediador que pode fazer a promessa se cumprir. Então, o plano todo, o propósito, todo o projeto, todo não é por causa de Isaac. Não é por causa da promessa. Não é estar agarrado na promessa, mas é estar agarrado em quem prometeu. Então, a minha palavra para quem recebeu uma promessa, não te agarre na promessa. Fique agarrado em quem prometeu. Amém. Porque se você se agarra na promessa, você se esquece de quem prometeu. Quando Abraão subiu, ele subiu com a certeza da promessa. Mas quando ele voltou, ele sabia que entre ele e a promessa tinha alguém que morreu. E o que nós temos que saber é que entre aquilo que nós almejamos como promessa, existe alguém que morreu.
Tem um princípio, depois da promessa. Ele é antes e depois de tudo. É o garantidor de todas as coisas. Então, assim, se Deus fez uma promessa, te agarra em Cristo. Te agarra no Senhor. Porque o que acontece? Muitas pessoas se decepcionam com o ministério. Muitas pessoas se decepcionam com o pastor, com a igreja. Porque acham que o pastor, a igreja, o ministério é responsável por fazer cumprir na vida dele aquilo que ele acha que tem que acontecer. E eles se esquecem de se agarrar em quem pode fazer cumprir todas as coisas. Obreiro nenhum pode barrar promessa, chamado. Ninguém pode barrar. Se Deus fez, está feito. Quem é que pode se interpor entre Deus e diz, agindo eu? Quem? Impedir? Ninguém pode impedir. Sim. Mas às vezes as pessoas se apegam em coisas, em sonhos, às vezes sonhos pessoais, projetos pessoais, e se esquecem de estar agarrado naquele que prometeu. A promessa é importante, é importante, mas mais importante é quem fez a promessa. Abraão sabia que alguém morreu para que Isaac estivesse vivo. Então a promessa só aconteceu por causa de alguém que morreu. Eu fico irado quando eu vejo alguém pregando e dizer assim, o melhor de Deus está por vir. Mentira, ele já veio. Desde a fundação do Deus não mundo. tem nada melhor para enviar do que Cristo. Ele mesmo. O melhor já veio. Se prepara que o melhor de Deus está por vir. Eu já desligo, já deixo de ouvir. Porque eu não quero saber de nada. O melhor de Deus já veio, é Cristo. Tudo que acontecer depois dali são consequências do garantidor. Daquele que se interpôs entre Deus e os nossos pecados. Então as coisas só acontecem por causa dele. Então não fique olhando para a promessa, agarrado na promessa, sem olhar para Cristo. E agora eu volto, retorno dizendo assim, a primeira vez que eu vi Deus falar comigo através de um profeta, eu tinha 12 anos de idade. Se eu me agarrasse na promessa, eu tinha desistido. Sim. Eu tinha desistido. Mas eu aprendi um caminho de me agarrar naquele que fez a promessa. Então hoje, eu pela misericórdia de Deus, sou um ministro, um missionário dessa igreja, e me sinto muito honrado por isso, muito feliz por isso. Mas eu resumo tudo isso em uma coisa: Cristo. Essa longa história, essa longa vida de tempo de espera, nós aprendemos a amar a Cristo. Ele é a base. É a base de O tudo. que prometeu ficar para cumprir, né? Olhando para o autor e consumador da Exato, promessa. Né? exato. É. Então, às vezes as pessoas fazem projetos, né? Se pegam em projetos, em expectativas, e se esquecem do mais lindo do Evangelho. Deus se Que é compromete com viver aquilo com que ele Cristo. prometeu, nunca aquilo que a gente sonhou, Sim. projetou. Né? E às vezes assim, deixam de se apegar no que é mais importante, que é desfrutar de Jesus. Não existe nada mais lindo do que desfrutar de Jesus. Só isso já é suficiente. É suficiente. Deveria, né? Pelo menos. Se vier alguma coisa depois disso, vamos desfrutar. Mas o mais lindo que tem é desfrutar de Jesus, da Exato. companhia dele, de poder Exato. viver com ele. Né? Existe algo mais importante do que Jesus? Não existe. Mas às vezes as pessoas colocam sonhos, projetos acima de tudo. Às vezes faz do ministério a ânsia da vida dele. Né? E aí, se tal coisa não acontece, ele se decepciona. Né? E se esquece de quem está que Cristo é o que faz tudo isso acontecer. Né? Então, como Abraão, tudo mudou para Abraão. Quando ele desceu, ele entendeu que o mais importante é aquele que garante a promessa. Maravilhoso. Pastor, a gente está no ano do frutificar aqui em Viamão. E vocês lá são uma extensão, né? São um braço. Qual o fruto que o senhor consegue enxergar no ministério em Portugal até aqui? Um dos principais frutos, assim. Você consegue ver claramente que... Sim. Como eu disse para vocês, né? Nós batizamos já no último ano, nós batizamos ao total 8 pessoas, e temos lá 5 irmãos portugueses. Vamos batizar agora esse ano 2 pessoas, temos agora no mês de maio. Estamos trabalhando, que eu acho que esse trabalho, o Márcio esteve lá e viu,
esse é, com certeza, o maior desafio ministerial na minha vida até hoje, que é, estamos trabalhando para comprar um prédio próprio da igreja. E por que o maior desafio? Porque hoje, transformando em reais aquilo que estamos batalhando, nós estamos falando de R$ 1 milhão. Hoje o nosso desafio em Portugal é R$ 1 milhão para conquistarmos um prédio próprio da igreja. E eu vejo a mão de Deus se movendo, porque quando nós chegamos em Portugal, primeiro ano, eu comecei a orar: Senhor, dá-nos um prédio próprio. Dá-nos um lugar próprio para que essa igreja possa ter a sua propriedade. E depois tudo que aconteceu, de nós termos que sair, a mudança, as coisas tudo que aconteceram, lá na frente, eu, sem entender porque estava acontecendo, e eu lembrei da oração. Quando eu orei: Senhor, dá-nos um prédio próprio. Então, perdemos o lugar que estávamos, tivemos que sair, fomos para um lugar hoje menor, mas muito aconchegante. O Márcio esteve lá, muito lindo lugar, uma igreja muito bem estruturada hoje. Então, nós conseguimos, pela graça e misericórdia de Deus, colocar isso no coração da igreja lá. Então, hoje a igreja comprou essa ideia de que precisamos ter um espaço próprio para que essa igreja ela possa se enraizar em Portugal, né? E permanecer, e não apenas se enraizar, mas a nossa ideia é que o trabalho lá possa crescer para uma segunda, uma terceira, e o trabalho ir crescendo, né? Então, hoje, pelo fato de alcançarmos irmãos portugueses, de estarmos tendo estratégias para atingir essas famílias, mostrando a eles a realidade do Evangelho. Então, hoje, uma igreja caminha hoje aí para cerca de 70 membros, né? Em comunhão, fora aqueles que são congregados. Um trabalho de adolescentes que está crescendo. Obreiros que estão desenvolvendo, que estão obreiros que estão parando para aprender a pregar, para aprender a preparar um sermão, pedindo orientação: pastor, que livro que eu compro, onde que eu posso fazer para me melhorar. Então você vê um crescimento, né? Em todas essas dificuldades, nós vemos com grande expectativa o crescimento, né? Deus se movendo de forma assim extraordinária nessa parte, né? Então, a aquisição desse imóvel, ele será um marco nas missões em Portugal. Será um marco nas missões em Portugal. Eu sempre digo para os irmãos, eu não sei, digo para eles lá, se eu vou estar aqui durante todo o tempo para desfrutar com vocês dessa bênção. Mas assim que isso se concretizar, vocês estarão aqui. Sim. Vocês vão casar os filhos de vocês aqui, vocês vão ver a família de vocês vindo aceitar a Jesus aqui, e hoje os irmãos ver as crianças que estão lá na escola dominical, e fazendo as apresentações e cantando, né? E isso é algo que vai ficar aqui. Quando o missionário vai embora, não leva a igreja dentro da mala, ela fica aqui. Então, esse é um marco para a igreja, né? Então, assim, é uma conquista de toda a igreja de Viamão. De todo o trabalho que a igreja de Viamão faz, né? Porque assim, fazer missões na Europa não é fácil. Vocês sabem que não é fácil, custa muito caro, né? Então, alcançar um nível de ter uma igreja própria, ela acaba se tornando uma bênção para Portugal e uma bênção para Viamão também, né? Então, assim, acho que esse é um fruto excelente que essa igreja vai colher, né? Pelo empenho da igreja, pelo trabalho que Viamão tem feito, um trabalho de missão sério. Hoje à tarde eu conversava ainda com uma pessoa lá em casa, dizendo da seriedade que Viamão faz missões, né? Do compromisso de que eles têm conosco, que estamos na missão, né? Não tem dia que eu mando uma mensagem ou que eu preciso falar com o pastor que ele não atende, né? Então, assim, que está disposto a atender a nossa necessidade de entender, né? Agora estamos passando por um processo de enfermidade da minha esposa, e eu tenho conversado com o pastor, e ele sempre com essa disposição, com esse cuidado, com essa preocupação, tanto ele quanto a pastora Miriam. Então você vê, Deus se agrada dessas coisas. Não é uma missão, não é um trabalho feito de qualquer jeito.
Não é algo feito se der, deu. É algo, Concreto. muito concreto, né? Então, e eu me emociono, porque eu sei o que é a cidade de Viamão. A cidade de Viamão é uma cidade de vilas, pessoas pobres. É um município atrasado, né? Perto de muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas esta igreja, dentro dessas adversidades que vive, dessas dificuldades dentro do município, ela faz algo extraordinário, né? Então, quem sabe tem irmãos aqui que são contribuintes de missão que nesta vida não verão esses irmãos pessoalmente, Uhum. mas que estão semeando lá. Uhum. Estão semeando lá. Então, assim, eu sempre digo assim, eu tenho uma alegria tão grande em Deus que a Bíblia, se a Bíblia é verdade, e ela de fato é, que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Então, se nós conseguimos ganhar uma alma lá, valeu todo o investimento. Todo o investimento. Porque a Bíblia diz que não existe valor que possa Sim. pagar o preço de uma alma, o valor de uma alma é caríssimo. Sem contar que às vezes a gente esquece que essa uma alma, ela pode ganhar outras 10, Exato. outras 100, Exato. né? Por isso a importância, digo mais uma vez, de termos a oportunidade de trazer um missionário ativo, né? Que teve, né? Tivemos a oportunidade de trazer e testemunhar aqui e também agradecer a Deus porque nós temos um pastor que foi missionário, né? Ele entende o missionário, Tem ele visão. sabe o que é isso. Tem visão. E glória a Deus por isso, né? E, como tu bem disse, a igreja é uma igreja que tem o coração na missão. Não, e assim, o trabalho de Viamão nas missões, o trabalho que o Robson tem feito com o departamento de missões, né? O pastor comenta, a igreja comenta, os irmãos comentam o trabalho que é a mobilização dentro do campo, né? O trabalho que se faz. É fácil você liderar um trabalho que tem 70 igrejas. Você não sabe o que está acontecendo em cada congregação, né? Então, esse sentimento é um sentimento que não pode estar só no coração do pastor Davi. É um sentimento que começou no coração do pastor Juvenal com missões. Depois, o pastor Davi foi missionário, né? É um pastor que tem vivência de missões. Ele é a pastora Miriam, né? Mas não é um sentimento que tem que estar só no coração dos pastores. Todos, né? Né? O sentimento do pastor tem que ser o nosso, né? Exatamente, né? Então, você vê, se esse sentimento do pastor se derrama sobre a vida da igreja, ele automaticamente ele vai alcançar os países, as nações, né? Como tem alcançado Portugal. E chega, porque a gente tem duas irmãs lá na Congregação União que elas amam missão. Eu estou pensando nelas Elas agora. amam missão e elas fazem de tudo pela missão. Então, eu acredito que já chegou no coração dos irmãos e por isso que funciona. Mas você vê que, por exemplo, eu não lembro, que eu sou meio, a minha memória já não é mais a memória de um menino, né? Mas nós temos aqui no setor da matriz, ali na Tarumã, temos uma irmã que tem um brechó, né? Que tem o brechó da missão. Uhum. Quando tem os eventos aqui, eles montam um brechó, fazem vários movimentos. E aquela irmã tem aquela loja aberta durante a semana. Você vê, quem é que paga ela? Quem é que prometeu alguma coisa para ela? Não, e ela sempre fala, olha, é missionário, vocês estão É. ajudando. Então, assim, você vê que isso é um sentimento que está no coração das pessoas, né? Tem Então, as assim, Dorcas, né? É as Dorcas, né? Então isso é algo, não pode ser algo humano, é algo que é divino. É algo que é divino, né? Pessoas que tiram do seu tempo, né? Pessoas que investem do seu dinheiro, né? Investe das suas posses, porque se pegar tempo é dinheiro, né? No mundo louco que vivemos, mais tempo trabalhando, mais dinheiro você ganha. Então você tira o seu tempo, você investe na obra, você tira o seu dinheiro, você investe na obra. Você está fazendo um investimento num banco celestial, num banco eterno, né? Então, e se você fala isso para uma pessoa carnal, vai zombar, vai rir, né? Mas aquele que é espiritual, aquele que consegue perceber essas coisas, consegue perceber o sentimento do coração de Deus, e esse sentimento do coração de Deus vem sobre o coração da igreja. Então, é inevitável que vai crescer, que vai acontecer, né? Então a gente sabe que vai crescer. Em toda a oposição que existe no mundo espiritual, todo o inferno que se levanta, mas aí voltamos ao texto de Abraão, o mediador. Sim. Tudo acontece por causa dele, né? Tudo acontece por causa dele, e ele tem movido essa igreja.
tem movido as pessoas, né? E eu digo a igreja lá, os irmãos lá, de irmãos, estamos 4 anos aqui e eu não me sinto nem um pouquinho desgastado. Hum. Eu me sinto mais animado de quando eu Deus cheguei. renova, né, as nossas Um forças. ânimo de trabalhar, né? Ver lá, como diz assim, a família envolvida hoje, o Davi atendendo os adolescentes, cuidando da área do ensino, ajudando no Ministério do Louvor, trabalhando com pequenos grupos. Agora estamos fazendo grupos de crescimento nas casas, né? Estamos já com 4 grupos, o Davi está coordenando esse trabalho. Hoje temos 4 núcleos funcionando em casa, né? De grupos, e queremos expandir isso, fazer a igreja ser uma igreja que trabalha na questão do discipulado em células, em casas, né? Então está acontecendo isso, né? Ver aí a Mara com as irmãs trabalhando, envolvida, um trabalho lindo realizado com as irmãs, a Malu envolvida no trabalho dos adolescentes, querendo se envolver cada vez mais. Você vê assim o desejo de poder fazer essa obra acontecer. Então é Deus movendo as coisas, né? Dentro das nossas condições não podemos. Tu realmente vê frutificar o trabalho Com que vocês certeza. começaram Com há 4 certeza, com anos. certeza, Mesmo com toda a com dificuldade, com certeza, toda a saudade, com certeza. porque ontem eu disse pro Márcio, quando nós estávamos saindo lá da tua casa, disse, Senhor, eu vi quando a tua mãe viu que era você, assim, o olhinho dela brilhou. Só que tu não viu tristeza, sabe? Tu viu assim, o olhinho dela brilhando. Então tu vê assim, ó, quando tu vê a tua mãe ali, ó, tu vê aquele trabalho crescer, tu vê que vale a pena. Ah, Como tu de sair e deixar a parentela, é. tu vê que vale a pena. Bom, nós estamos indo pro final, Nosso né? tempo tá. Caminhando pro final. Mas eu gostaria de, em alguns minutos, ou segundos, que tu deixasse uma mensagem, 2 pelo menos, para casal, né? Porque às vezes a gente está falando para família que não tem filhos ainda, né? Mas que Sim. estão envolvidos, é uma família. Então, um conselho para conjugal e um familiar, para quem está envolvido e inserido na obra de Deus. Para aqueles que estão envolvidos e inseridos na obra de Deus, não pare. Meu conselho é esse, não pare. Diante de todas as dificuldades, desafios que há, não pare. Aqueles que ainda não têm filhos, tenham filhos. Aí, viu? Tem. Esse é o objetivo, né? Porque essa família, né? Tenham filhos, crie eles no Senhor. E eu acho assim, Márcio e irmãos, que não existe uma família completa e feliz sem Jesus. Sem Jesus. Se você colocar tudo o que este mundo e essa vida pode dar, se você não tiver Jesus, a vida é vazia. Então, se você tiver que abrir mão de alguma coisa para estar com a tua família no culto de oração, no culto de ensino, no culto de domingo, vale a pena. Vale a pena. São inúmeras pessoas que conhecemos que perderam a família no caminho porque desvalorizaram as coisas de Deus. Não existe equilíbrio familiar se Cristo não for o centro. Se você tirar Cristo do centro, desequilibra tudo. Tem que estar ligado nele, né? Por mais linda, mais próspera que seja a família, se tirar Cristo, desequilibra tudo. Então, meu conselho é: se agarre naquele que faz a promessa. Se agarre em Cristo. Se você tem um propósito, tem uma promessa de Deus, caminhe olhando sempre para o autor e consumador da fé. Olhando para ele sempre. Olhando para ele sempre. Como eu disse aqui no começo, começamos a falar, nós trabalhamos na igreja. Sabe que quando menino, eu tinha um sonho de ser pregador itinerante. Acho que todo menino obreiro na igreja quer ser pregador itinerante. E meu sonho era pregar itinerantemente e quando comecei a atender igreja, cuidar de igreja, não era o que eu queria. Se você me perguntasse com 18 anos, 19 anos, você quer ser pastor? Com 20 anos, não quero ser pastor, quero ser pregador. E Deus nos traz para o pastorado juntamente com a família, né?
nos traz para o pastorado. Deus usou muito a Mara para trabalhar na minha vida, né? Filha de um presbítero, né? Atendendo a igreja local, e eu sem experiência nenhuma, né? Primeiro crente da família. Então, vir para Cristo e olhar para Ele sem expectativas, sem sonhos próprios, né? Você pode almejar, você pode querer desenvolver algo para Deus, né? Mas colocar Cristo acima de tudo, né? Se voluntariar, né? Ser voluntário para tudo, né? Mas as pessoas ficam escolhendo aquilo para fazer para ser feliz. Eu vou escolher o que eu quero fazer na igreja para ser feliz. Tiver a vaga, se alguém te der a oportunidade de varrer a igreja, vai. Seja feliz com Jesus. Todo o trabalho para ele é importante, tudo tem importância, né? Então, o meu conselho para aqueles que estão aí começando a jornada, as famílias, quer ter uma família feliz com Jesus, não tem como você ter um lar feliz se Jesus não estiver no meio dele, né? Grandes personalidades aí, pessoas destroem famílias, né? Destroem famílias, porque tiram Jesus. Eu acompanho na igreja onde nós congregamos famílias lá, como acontece aqui, que deixam Jesus de lado e se terminam, se destroem. E começa, não vai no culto hoje, não vai no culto amanhã, não precisa mais. Não, pastor, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, é tudo mentira, Deus. Deixam de congregar, deixam de vir ouvir o pastor, deixam de ouvir o líder, deixam de estar na comunhão com os irmãos e vão se afastando. Aí daqui a pouco teu filho não quer mais ir na igreja. Ele acha mais interessante ficar assistindo Netflix em casa. Ele não quer mais ir na igreja. Não vou levar meu filho porque ele não quer ir. Mas quem é que manda lá? Agarra pelo braço e leva para a igreja. Vai para a igreja. Se tu fosse um bebum que fosse pro boteco, ele ia pro boteco contigo. Eu falo pro meu filho, digo, cara, se eu fosse bêbado, tu ia pro boteco ser bêbado comigo. Como eu sou crente, tu vai pra igreja ser crente comigo. Funciona assim, não é? Então, esse esforço, a gente tem que remar contra a correnteza. A correnteza está indo para um lado, mas nós, como nossa família, temos que remar contra a correnteza, se agarrando sempre naquele que faz a promessa. Bem, pastor, foi uma honra ter o senhor aqui. Prazer é meu. Certamente Deus falou com todos nós e está falando com quem está em casa, no carro, enfim. Foi prazeroso ouvir suas experiências. Então, guardamos no coração tudo aquilo que o senhor tem dito. Agradecemos mais uma vez a nossa liderança da família que tem contribuído para que todo esse conteúdo, todas as palavras cheguem até a casa de quem está ouvindo, para que realmente Jesus possa fazer uma obra completa. Agradecemos você, que é o nosso ouvinte, participante, e também que você curta, venha comentar, venha compartilhar esse conteúdo, para que todas as nossas plataformas venham entender que esse conteúdo aqui é relevante, e Deus abençoe você de uma forma extraordinária e poderosa. Amém? Deus abençoe.